Olha, a edição das 10 está terminando, mas antes de encerrar, a gente vai deixar você com uma homenagem muito especial. Cazuza completaria amanhã 60 anos. E o Edição das 10 conversou com 3 pessoas que tiveram grande importância na vida dele. A mãe, Lucinha Araújo, o amigo Roberto Frejá, do Barão Vermelho, e o cantor Ney Matogrosso. Vocês ficam agora com a coluna Memória Especial Cazuza. O trabalho é tudo exagero, é sempre uma coisa, é sempre overdose de sentimento, overdose de amor, tudo, mas tudo com exagero, demais. Amor da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. Mas o Cazuza era exagerado dos atos, né? Era muito mais perigoso. Ele era uma pessoa que vivia a vida com muita intensidade. Nada para ele era pela metade. Um enorme talento, né? Tanto que Cazuza não foi esquecido, né? Um espírito livre, completamente exagerado, jogado aos teus pés com 1000 rosas roubadas. Exagerado, jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Era uma criança muito tímida, por mais que pareça incrível, porque ele era filho único, né? E filho único tem uma vida interior muito farta. O querido das tias, dos primos, das avós, a minha sogra, a minha mãe. Ele era uma pessoa fácil. Dos 15 aos 20, eu só não fui para o hospício porque o João não quis me botar no hospício, porque eu tinha tudo para ter ido, né? Ficava louca. Ficava às noites na janela esperando ele chegar, mas ele escrevia, passava a noite batendo máquina. E aí ele escrevia, amassava e jogava fora. E eu, no dia seguinte de manhã, catava tudo, e desamassava e guardava. Eu fiquei com tudo guardado. Tem a letra, por exemplo, de Dal em Mim, foi uma das que ele jogou fora e que eu desamassei e guardei. Eu não sei o que o meu corpo abriga nessas noites quentes de verão. É uma letra barra pesada. Como garoto de 16 anos. Sigo vago de razão. Eu ando tão down. A vida dele era muito isso. Eram os amores, a diversão, o prazer, as festas. Essa era a vida dele. Quando ele foi pro Barão, foi uma coisa louca, assim. Mentiras sinceras me interessam. Me interessam. Eu tô pedindo a tua mão. Me leve pra qualquer lado. O Cazuza veio por intermédio do Léo Jaime, que o indicou. O que nos chamou a atenção foi que quando o Cazuza foi lá cantar com a gente, e aí num determinado momento que tinha um break, ele deu um agudo assim, totalmente bluseiro, e aquilo ali conquistou todo mundo. A gente falou, pô, esse é o cara. Mais uma dose. É, claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim. Baby, por que a gente é assim? Eles aí gravaram uma fitinha. Agora, o mais louco é que essa fita acabou sendo roubada pelo Ezequiel Neves, que era muito amigo do Léo Neto, levou para o Guto Graça Mello, que era o diretor artístico da Som Livre, que por acaso era a gravadora do pai do Cazuza, que não queria ter o filho no elenco de jeito nenhum. Eu não posso, eu sou diretor de uma gravadora, como é que eu vou gravar com meu filho? Olha, foi um drama. Foram na minha sala umas 7 vezes com a fitinha. Na 7ª vez eu tive que ouvir a fita. Era boa a fita. E eu acabei sendo convencido a gravar com o Cazuza. E aquilo ali deu no nosso primeiro disco, que é um disco maravilhoso. Ser teu pão, ser tua comida, todo amor que houver nessa vida e alguma grana pra dar garantia. O Caetano, na verdade, ele dá um aval pra gente no nosso primeiro disco ainda. Tocou o Todo Amor que Houver Nessa Vida no show. O Caetano começou, eu quero a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida. Nós na batida, no embalo da rede, matando a sede na saliva. Eu aí falei, João, essa música é do Cazuza.
Aí, você tá ficando uma louca, vou mandar te internar, essa maluca. Aí quando o Caetano acaba, ele vira-se e fala, essa música é uma composição do Cazuza e do Frejá, que são do Barão Vermelho, que é um conjunto novo, que ainda não está tocando nas rádios. Tudo isso ele falou. Isso deu um reconhecimento que, se não dava naquele momento um retorno financeiro a ponto da gente sobreviver de música, pelo menos dava um incentivo para a gente saber que a gente devia continuar. Depois a gente começou a fazer multishow e aí já funcionava um pouco diferente, mas sempre ele me dando a letra e eu fazendo a música com uma exceção, Bete Balanço. O teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor. Bete Balanço, a música foi feita seguindo uma sinopse, que aliás é uma coisa que a gente gostava muito de fazer. Quem vem com tudo não cansa. Bete Balanço, meu amor. Me avise quando for a hora. O segundo disco, quando saiu, ele não teve esse impacto nas rádios, mas graças a Deus nós fomos salvos pelo Ney Matogrosso, que gravou Pro Dia Nascer Feliz. O Ney foi na casa do Cazuza, o Cazuza estava dormindo, e eu me lembro do Cazuza contando. Aí disse assim, acorda, Cazuza, para ficar rico, para ganhar dinheiro. Eu disse, o que está acontecendo? Eu disse, eu vou gravar o Pro Dia Nascer Feliz. Aí ele me disse, não pode, vai ser a nossa música de trabalho. Eu disse, vai ser de trabalho de vocês e vai ser a minha. Todo dia insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito. Quando eu gravei, a minha começou a tocar instantaneamente. E na sequência, o deles começou a tocar também e nunca mais o Barão parou de tocar. Isso, quem pode comprovar essa história para você é o Frejá. Foi exatamente o que acabou acontecendo. Foi um abre-alas pra gente sensacional. Estamos seu pro dia nascer feliz. Pro dia nascer feliz. A gente ali tinha toda uma vontade de construir uma nação muito diferente do que veio a ser o Brasil de hoje. E eu acho que isso é muito frustrante. E desse presente o teu bis, todo mundo. E a gente dormir. O Brasil! Aí teve um dia que eu cheguei perto dele e falei, o Cazuza me diz uma coisa, você é viado? Falei com todos os S's e R's. Aí ele falou assim, mamãe, eu vou dizer uma coisa a você. Eu ando de 4 patas e tenho um chifre? Aí eu fiquei meio assim, então eu diria que eu sou bissexual, eu gosto de mulheres e homens. Agora, vou te avisar uma coisa, nunca mais toque nesse assunto comigo, isso é uma coisa que interessa a mim. E eu falei com ele, eu só quero te avisar que eu tô com você e não abro, eu quero que você seja feliz. E na intimidade você não tem noção do encantamento que era. Uma pessoa suave, assim, sabe? Nossa, todo mundo era apaixonado pelo Cazuza, todo mundo que se aproximava dele ficava louco com ele. Pra que mentir, fingir que perdoou, tentar ficar amigos, sem rancor. Eu fiquei louca quando ele saiu do Barão. Eu fiquei enlouquecida. E aí, no dia que a gente foi para a gravadora para aprovar o orçamento do disco, ele comunicou que ele queria sair da banda. Aquilo pra gente foi um choque, foi um trauma. De uma certa maneira, foi uma grande decepção. Eu fiquei uns 6 meses sem falar praticamente com ele. Só liguei para ele no hospital, porque logo depois que ele saiu, ele ficou doente. Liguei para saber como é que ele estava. Nós subimos antes dele, porque ele não estava se sentindo bem, estava tendo umas febres, não sei o que, ele ainda era do Barão. E aí ele tinha um médico clínico e o João falou, vai ao fulano lá, o nome do médico, para ver o que você tem. E ele foi. Aí o médico, dias depois, ligou para nós e falou, olha, eu preciso conversar com vocês. E aí ele falou, olha, o filho de vocês foi tocado pela AIDS. Nessa altura, eu não sabia a dimensão dessa doença. Eu sabia que era uma coisa ruim, mas eu achava que tinha cura. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Eu antigamente era um rebelde contra mim. Eu usava minha rebeldia assim, um pouco meio autodestrutivamente, né? E agora eu estou usando a minha rebeldia para ver se eu consigo
nem que seja 1 milímetro, mudar alguma coisa nesse mundo. A partir do momento que ele ficou doente, a perspectiva muda. Ali eu acho que ele começa a tocar em temas que não só são relativos a ele, mas que talvez ele tenha pensado que algum dia ele fosse tratar sobre aquilo, e agora aquilo é urgente, ele tem que tratar sobre aquilo, porque ele não sabe quanto tempo mais ele vai ter. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Yeah, Brasil, qual é o teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim. Ele falou, olha, eu vou abrir para a imprensa, eu já não aguento mais guardar segredo. A gente queria proteção para ele, né? Aí ele virou-se e falou assim, mamãe, olha, uma pessoa que canta Brasil mostra a sua cara, não pode esconder a sua num momento desses. Ninguém vai acreditar mais nas coisas que eu canto. E aí ele convenceu a gente, foi para a imprensa e falou. O meu prazer agora é risco de vida. Meu second drive não tem nenhum rock and roll. Eu tenho, assim, o orgulho de afirmar que por conta dele, pelo fato dele ter assumido essa posição que ele assumiu, o Brasil tem uma outra relação com os doentes, com as pessoas que têm AIDS, do que teriam. Meus heróis morrerão de overdose. Estão no poder. Ideologia, eu quero pra viver. Ideologia, pra viver. Ele sentia essa necessidade de colocar que o desejo dele do Brasil, do futuro, era diferente daquilo que estava acontecendo agora. Cuspiu na bandeira, porque, na verdade, aquilo ali, naquele momento, ele tinha nojo daquele país que estava acontecendo. E a resposta da cuspida na bandeira, eu realmente cuspi na bandeira e 2 vezes. Não me arrependo. A bandeira de um país é o símbolo da nacionalidade para o povo. Vamos amá-la e respeitá-la no dia que está escrito nela for uma realidade. Por enquanto, estamos esperando. Isso aqui ele fez em Boston. Estava no CTI. E ele diz que eu vi a cara da morte e ela estava viva. Senhoras e senhores, trago boas novas. Eu vi a cara da morte e ela estava viva. Viva! Poucas vezes eu tive uma experiência tão dolorosa na minha vida. Você perder um amigo que tem mais ou menos a tua idade por uma doença que era uma sentença de morte ali naquele momento, não havia saída. O trabalho é coisa de manter uma pessoa viva. Eu estou vivo por causa do meu trabalho. Vida louca, vida breve. Já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Na véspera que ele morreu à noite, ele falou, mamãe, eu vou morrer. Não, eu estou morrendo. Eu ia falar, você não combinou comigo de não falar essa palavra? Aí ele falou assim, de fome, mamãe, o que é que tem para arranjar? Faz um sanduíche aí para mim, não sei o quê. E foi o último papo que a gente teve. Então, até nesse momento, ele foi engraçado. Ele tinha muito senso de humor. Até hoje eu me pergunto, por que meu filho? Porque todos os amigos dele faziam todas as loucuras que ele fazia, tá todo mundo casadinho com seus filhinhos aí, tudo, né? Então, eu tenho muita pena dele. Acho que ele perdeu a melhor coisa no mundo, que é viver. Eu acho que ele estaria completamente envolvido em todas essas questões que a gente tem hoje dentro da sociedade. Eu acho que ele seria sempre daquele jeito, porque ele não mudaria essa inquietação que ele tinha. As coisas que têm acontecido no país, o Brasil até hoje não mostrou a cara e o Cazuza já morreu há quase 30 anos. Ele tinha ódio do governo, daquele governo. E a gente continua tendo ódio de governo até hoje. Continuaria crítico, né? Crítico e cáustico, porque ele botava o dedo na ferida, né? Ele ia procurar uma coisa, ideologia, eu quero uma para viver sempre. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou o cara. Nessa época eu tava muito revoltado, de saco cheio, achando tudo uma porcaria.
achando que o Brasil nunca ia acontecer nada aqui mesmo, entendeu? Nada vai mudar o Brasil enquanto a gente não tiver os direitos humanos. O direito humano é o quê? É você poder nascer e ter direito à educação, à comida, às coisas básicas. Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. Tem uma coisa de esperança, que o tempo não para. Quer dizer, as piscinas deles vão ficar cheias de ratos, entendeu? E o tempo vai vencer eles. O novo sempre vem mesmo, né? De quem me detesta, a tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para. Não para. Eu não tenho data pra comemorar. Às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Se chamam de ladrão, de bicha, maconheiro.